Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma edição sensacional, espetacular, intergaláctica do nosso Natureza Connection. E hoje eu tenho aqui comigo um time, mas é um time, galera, de tirar o chapéu. Certo? Com exceção do Carlinhos, que todo mundo já está acostumado, está sempre aí, né, torrando a paciência. Mas hoje, brincadeiras à parte, também amamos você, Carlinhos. Mas brincadeira à parte, eu vou começar pelos nossos convidados. De nada, imagina. Vou começar pelos nossos convidados. Temos aqui Breno, professor de redação da galera. Tudo bom, Breno? Tudo jóia, Bruno. Legal, obrigado por ter vindo. Bruno Otávio aqui com a gente também, que também é fera no YouTube, canal novo, uma série de coisas aí, Bruno. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, pessoal. Muito feliz em estar aqui com vocês. Imagina, a alegria é nossa. Na verdade... Vai lá, Carlos. Vai lá. Na verdade, a gente é que fica feliz de ter vocês junto com a gente. Na verdade, vocês é que são figuras importantes. Os dois têm um destaque enorme dentro da escola, os dois têm papéis muito importantes dentro da instituição. E, na verdade, para mim e para o Bruno, é que é uma honra estar junto com vocês. Essa que é Verdade. A gente, quando fica com gente obrigado. Assim, dá até um medo, né? Obrigado. Gente, vocês querem menta? A gente está sim. Querem menta? Obrigado. Não, tá de boa? Não dá para ir eu aceito. Quiser passar do lado. Vou passar aqui, ó. Vou passar aqui do lado, né? Aí aparece ali. Não. Ia ser muita coincidência. Não, já imaginou, né? A pessoa tem, né? Foi que nem aquele vídeo que a gente fez. Até agora a galera tá perguntando. Aquele da caneta, né? É claro que a casa de cada um e foi dando a caneta um pro outro, né? É óbvio. Eu peguei aqui do Breno. Então, tá vendo? É isso aí. Bom, mas brincadeira à parte, pessoal. Fala, Carlinhos, fala. Levei 3 anos para entender a jogada da caneta. Não desenharam, né, Carlinhos? Foi legal, gostei do vídeo. Foi muito bacana, foi bem bolado. Foi. Eu é que sou burro, eu é que sou burro, não é o vídeo que não é legal. Você não estava no time ainda, tava? Você estava no time já, Carlinhos? Tava, já tinha chegado, Bruno, já tinha chegado. Você já tinha já fazia parte da equipe. Carlinhos. Já fazia parte. Já estava me adaptando já à escola. Eu gostei tanto da ideia que eu já estava imaginando o que fazer. Eu estava pensando até em 2001, Uma Odisseia no Espaço. Aquela cena do osso, você vai jogando a caneta, vai tocando a música, daí no final pega. Eu me entusiasmo muito, daí fica a brisa. Sensacional. Tá, aquela da caneta vai voando. E vai indo. Aí você joga. Sensacional. Vai subindo, né? Hoje eu não estou nem com o café aqui, gente. O café já acabou faz tempo já. Mas vamos lá, pessoal. Seguinte, hoje o nosso assunto do dia é sobre fake news, né? Demorou, mas chegou. A gente tinha falado para a galera que trabalharíamos esse assunto, traríamos justamente os especialistas aí da área de línguas, enfim, de linguagem, para poder falar com a gente, conversar, bater um papo sobre esse assunto, uma vez que principalmente fake news tem a ver com essas novas formas de nos comunicarmos, as novas tecnologias de informação. Aliás, de maneira geral, no mundo, se a gente parar para pensar e lembrar um pouquinho aqui, fake news foi algo que foi se popularizando um pouco mais, principalmente com as eleições de Donald Trump nos Estados Unidos, em 2016, que acabou fazendo um amplo expediente, um amplo uso, sobretudo das redes sociais para a construção das suas campanhas. Tivemos uma série de escândalos envolvendo lá atrás até mesmo espionagem dos russos, enfim, né, em relação à sua candidata Hillary Clinton, e vai daqui conversa, e vai dali informação mentirosa, e as pessoas que foram sendo ali capturadas, sobretudo pelas redes sociais, que começaram a ser bombardeadas de informação, porque a gente sabe que por trás das fake news, obviamente que há uma boa dose de interesse, né? A informação ela não é despretensiosamente falsa, né? Ela cumpre com alguns objetivos, sobretudo quando ela tem aquela roupagem de aparentemente verídica, mas quando você vai ver o seu conteúdo, ela não guarda, por vezes, muita relação com a veracidade dos fatos. E é interessante nós pensarmos também que no Brasil nós temos enfrentado uma série de desafios em relação às fake news, até porque nós somos aqui milhões de usuários de redes sociais, o principal destaque para aquela do grupo do Facebook, que é o próprio Facebook, WhatsApp, enfim, Instagram, Twitter, cada vez mais uma quantidade significativa de usuário. Eu lembro, por exemplo, que dados de pesquisas de opinião, galera, só para vocês terem uma dimensão, ela fez o seguinte, elas revelaram para a gente que em 2016, se não me falha a memória, nas eleições, o brasileiro já estava justamente se informando muito mais de política por aqui, ó, pelos smartphones, ou seja, pelos celulares. E, em 2018, isso entrou em definitivo para todos nós, ou seja, de maneira muito forte,
o uso cada vez maior dessas novas tecnologias fez parte da nossa realidade, o que também nos tirou da condição que historicamente sempre tivemos ao lidarmos com os meios de comunicação, daquela coisa passiva de você esperar a informação. O rádio traz essa dimensão mais passiva, por vezes, embora está se reinventando cada vez mais. A televisão traz essa dimensão de espectador para todos nós, embora também tenha pensado em formas de conectar, de participar, das pessoas interagirem, mas a internet nasce justamente com uma forma muito mais horizontal de comunicação, o que faz com que a gente possa se tornar também produtor de conteúdo. O problema é que, se todos nós podemos montar, organizar, difundir conteúdos, nem sempre esses conteúdos guardam relação com a verdade. Então, para debater esse assunto, a importância das fake news, estamos numa semana muito decisiva no Brasil. O Senado acabou de aprovar a primeira versão de um projeto brasileiro, né, falando a respeito da questão do combate das fake news na política. O Facebook também vem enfrentando um dilema lá nos Estados Unidos essa semana, porque vários anunciantes anunciaram um boicote em relação ao patrocínio de suas marcas na plataforma, se a plataforma não fizer algo em relação às fake news. Então, para falar sobre esse tema, a gente trouxe esses especialistas fantásticos e eu queria começar com o Breno, mandando a seguinte bucha para você, Breno, né? Explica para mim, o que fake news tem a ver com uma ideia de pós-verdade? O que seria isso que está muito na base das fake news? Explica aí para a gente, por favor, Breno. É uma pergunta muito difícil, né? Mas eu acho que ela é muito pertinente. Eu acho que a importância de um tema, a importância dele ser debatido, está diretamente relacionada com o impacto que ele tem na sociedade. É como você bem colocou, fake news é um fenômeno moderno, com essa nova roupagem, com os meios de comunicação, com essas novas formas de produção e novos canais de divulgação, e por isso que é um tema muito importante. E é muito interessante notar que fake news se relaciona diretamente com o conceito também, que é muito novo, que é de pós-verdade, né? Então, o que seria essa pós-verdade? A pós-verdade nada mais é do que a relativização daquilo que seria a verdade, o pensamento científico, o pensamento objetivo. Então, numa definição mais simples e rápida, podemos dizer que pós-verdade é isso, a relativização do discurso científico, onde ou no qual cada indivíduo pode construir, através dos seus modelos de explicação, dos seus valores pessoais, dos seus desejos, uma visão de mundo, e ele coloca essa visão de mundo como verdadeira, e essa visão, de uma certa forma, se sobressairia sobre o discurso científico, sobre outros discursos colocados como pertinentes, ou até com embasamento científico metodológico. E um ponto que eu acho muito interessante, quando nós falamos de pós-verdade e fake news, é a questão do desejo de verdade. Então, é muito interessante notar que quando a pessoa ela compartilha uma fake news ou quando ela quer acreditar em algo, na maioria das vezes, ela tem esse desejo que aquilo que ela compartilhou, que aquilo que ela acredita seja verdade. Mas aí tem um problema, que até quero colocar para discutir com vocês. Esse desejo que ela quer de verdade passa a partir da sua visão, dos seus sentimentos, dos seus pré-conceitos. E aí que vem, por exemplo, condutas de pessoas hoje em dia, quando ela fala assim, ela começa a discussão sobre qualquer tema social, ela começa com é o que eu acho. E começa a discutir. Acho, né? Então aí, é aí que mora um problema, né? Porque quando ela começa com eu acho, você já percebe que ela vai relativizar e vai colocar o indivíduo, ela, como centro de análise e vai subjugar todos os outros. Então, aí é problemático também, porque ela coloca os desejos, as emoções e os preconceitos também. Aí que a pós-verdade ela cria problemas maiores para a sociedade e associada com a fake news mais ainda. Porque se nós pararmos para pensar, há uma recorrência em relação às fake news, em como elas se constituem, quais as características predominantes. E uma das características predominantes do texto, de um texto que é uma fake news, é justamente ataques a grupos ou ideias contrárias, ou uma visão de mundo muito restritiva que exclui as outras. Então, essa pós-verdade, ela acaba sustentando, de uma certa forma, esses textos, esses discursos de fake news também, tá? Então, eu colocaria isso para a nossa discussão, esse desejo de verdade em relação àquilo. Por quê? Porque aquilo atende às expectativas, à visão de mundo que as pessoas têm. Então, as bolhas sociais, então, entrando até mesmo com as redes sociais, acabam possibilitando isso também, né? Esse desejo de verdade ele não ser confrontado, ele ser apenas reverenciado por outras pessoas que compartilham desse posicionamento. Aliás, é legal você colocar isso para a gente pensar, Breno. Eu quero fazer uma ponte aqui conectando o Carlinhos também agora, e depois eu vou
passar uma outra pergunta para o Bruno, que é o seguinte também, né? É interessante a gente notar que a ideia de fake news não é algo novo para nós, né? As fake news, vamos dizer assim, elas têm essa roupagem nova por conta das novas tecnologias de informação e comunicação que fez com que a gente se tornasse justamente produtores de conteúdo, como eu estava dizendo, e como você está colocando, que as pessoas, por vezes, constroem essas narrativas e elas acreditam mais na narrativa do que nos fatos em si. Não é à toa, por exemplo, que a gente vive um momento de relativização da ciência, né? Eu lembro que recentemente li numa das reportagens, se não me falha a memória, da Piauí, alguns meses atrás, que tinha saído justamente uma publicação dizendo do quanto a confiança das pessoas na ideia de progresso da ciência vem diminuindo nos últimos anos. Cheguei a comentar isso com os alunos também, né? Mas eu queria fazer uma pergunta que vai no seguinte sentido para você, Carlinhos. A gente está falando fake news, estamos falando das coisas lá de trás, que não tem muita novidade. A gente sabe que na literatura há diferentes exemplos do quanto você controlar o passado, do quanto você querer recontar as histórias conforme o seu próprio olhar, no seu ponto de vista, às vezes pode ser problemático, né? Isso tem um impacto, não tem? Como é que funciona, Carlinhos, na sua avaliação? Na verdade, Bruno, o problema, o impacto todo está no seguinte, e não é um problema referente ao Brasil, é um problema referente ao mundo. Nos últimos anos, a educação está sendo relegada a um segundo plano. Então, nos últimos anos, o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, ele vem sendo relegado a um segundo plano. E isso não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Educação custa caro, educação leva tempo, né? Educação nós que somos professores sabemos o quanto é complicado uma pessoa se formar. E o que acontece nos últimos anos é que, de forma geral, as sociedades vêm se dedicando pouco à educação acadêmica, à educação clássica. Então, nós sabemos, né, nós construímos ao longo da nossa história uma educação clássica, uma educação acadêmica, e desenvolvemos as áreas de exatas, as áreas de humanas e as áreas de biológicas. E no desenvolvimento dessas áreas, nós fundamentamos tudo isso em cima do pensamento científico. E o que nos ajudou muito nos últimos anos para rotular esse pensamento científico como sendo correto foi o próprio desenvolvimento da economia, foi o próprio desenvolvimento do capitalismo. Porque o capitalismo, do que ele vive? Ele vive de evolução. Né? Nós começamos com o capitalismo comercial, passamos para o industrial e fomos para o financeiro. Então, na verdade, todo mundo sabe que quando a gente está falando de questão científica, a ciência, ela pode, inclusive, tem uma galera que quer contradizer, dizendo, não, mas a ciência não é algo exato, a ciência, ela muda de um dia para o outro, uma tese muda de um dia para o outro. Isso é muito comum se falar hoje em dia, e é uma forma de desacreditar o conhecimento acadêmico. Só que a gente sabe que o conhecimento acadêmico ele é o seguinte, funciona? Está funcionando? Então, vamos criar uma situação específica. Eu criei uma vacina. Ela funciona? Funciona, então põe ela em prática. Eu melhorei essa vacina? Então põe ela em prática. Então, na verdade, o conhecimento científico está muito atrelado ao sistema capitalista, que é um sistema evolutivo, que a cada momento que passa, capitalismo com tecnologia é associado, não tem como. Então, a questão de desacreditar, na verdade, as ideias, é porque nós estamos vivendo um momento de falta de investimento em educação. E aí, quando as pessoas são mal preparadas, porque nós que somos professores, se nós damos um bom embasamento para as pessoas, se nós preparamos as pessoas dentro da área de humanas, da área de biológicas, da área de exatas, nós temos uma sociedade que a hora que você vai lá e fala qualquer coisa, você não vai acreditar. Por quê? Porque você tem um embasamento acadêmico, você tem um embasamento teórico. Então, o que está faltando para a gente é mais investimento em educação, mais formação acadêmica e parar com essa bobagem de questionar a questão do pensamento acadêmico, do pensamento científico e relativizar ele. Por quê? Porque, na verdade, ele está atrelado ao sistema econômico e ele funciona da seguinte maneira, ó, deu certo? Deu, vamos embora. E é interessante você colocar isso, porque a gente pensa assim, tem sempre os dois polos, obviamente, né? A universidade, por exemplo, o conhecimento científico, ele não está justamente assentado num lugar onde ele jamais possa ser criticado, não é isso que nós estamos querendo dizer aqui, pelo menos eu entendo dessa forma, né?
Só que o que acontece, nós nunca vimos, né, pessoal, e eu queria passar essa pergunta para o Bruno, parece que nas redes está proliferado de especialistas. Então, assim, sai uma determinada notícia, então, sei lá, coronavírus, vai. Dali em diante, você tem várias pessoas escrevendo uma série de teses, uma série de coisas. Nenhum cientista descobriu nenhuma vacina, mas tem aquele tiozinho do interior de não sei da onde que conseguiu descobrir a verdade. Aí, não, olha, e aí compartilha aquela notícia e viraliza. Olha, o tiozinho, a grande mídia está escondendo. Né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Bruno. Tem essa coisa de que as redes potencializou também muita imbecilidade, e aí, às vezes, as pessoas também, que, pelo que o Carlinhos estava falando, que tem dificuldade até de discernir uma notícia, de entender o que é verdade, o que não é, por conta de formação, por conta de ter uma experiência. Tem uma ligação com isso também? Como é que você vê tudo isso? Uhum. A ligação, claro, envolvendo também o embasamento, a vontade de saber que existem mecanismos de pesquisa para que as pessoas se informem, também está muito ligado, principalmente quando a gente pensa nas redes sociais, e aí eu me volto mais para o WhatsApp nesse momento. Quem compartilha é um conhecido, quem compartilha é um amigo, é um vizinho, é um tio, é alguém que você conhece, alguém que você confia. E aí, então, cresce essa rede de informação a partir daquele contato próximo. Meu tio não vai estar mentindo para mim. Se ele compartilhou isso, é porque ele pesquisou. E aí, esse seu tio recebeu de um vizinho que pensa a mesma coisa. Ninguém se aprofundou justamente porque queria acreditar naquela verdade. E aí, ligando também com esses conceitos que o Breno falou, da pós-verdade, as pessoas elas tomam para si o que é opinião, o que é achismo, para fazer com que aquilo se prolifere. As pesquisas, né, fiz uma pesquisinha aqui rápida, os mecanismos de pesquisas, eles conseguem trazer mais informações falsas, né, as fake news elas têm mais chance de serem compartilhadas pela forma como os títulos aparecem, né? Eles são títulos impactantes, então eles chamam mais atenção. A chance de uma notícia falsa se compartilhada é muito maior. E aí a gente vê também no Facebook, por exemplo, os mecanismos que estão começando a surgir, claro, ainda dentro de bolhas, né? A gente acaba recebendo informações daquelas pessoas que estão com a gente, que a gente segue, mas os mecanismos estão começando a evitar que essas notícias sejam proliferadas com tanta facilidade, restringindo esse acesso. E aí já vem aquele ponto, né, que eu também levanto a questão. É informação, e quem está restringindo são algoritmos. Até que ponto esses algoritmos podem saber se aquilo é ou não é verdade? É verdade, tem uma questão interessante que o Bruno colocou aí, né, gente? Porque uma coisa é informação. Legal isso que você pontuou, Bruno. Porque uma coisa é informação, outra coisa é a gente ter conhecimento, que seria a capacidade da gente conseguir organizar aquilo que a gente recebe, porque a gente tem filtro, a gente está preparado para minimamente compreender aquele assunto, entender. Né? E como você mesmo disse, tem muitas dessas notícias que acabam chegando para nós, principalmente por meio desses grupos de WhatsApp, e tem uma dimensão que é interessante, que é a dimensão da confiança. Né? Então, o que acontece? Eu acho que as pessoas, cada vez mais, talvez por elas sentirem que elas estão mais próximas umas das outras, elas falam assim, não, eu posso confiar realmente nessa informação. Né? E aí foi o que o Bruno um pouco falou, que eu achei legal. Falou assim, a gente acredita que a outra pessoa fez o dever de casa, vamos dizer assim, né? De minimamente checar, de minimamente acompanhar e ver se aquilo realmente é uma informação verdadeira ou não é. Esse é um ponto. Mas eu acho que tem uma outra coisa que a gente queria pensar, eu queria ouvir de novo o Breno, né? Que eu acho que tem a ver novamente com essa coisa da pós-verdade que ele começou a discutir, que é quando também as narrativas, você sabe que é mentira, né? Você sabe que aquilo ali é uma informação que não guarda a relação com os fatos, mas você ainda assim continua a compartilhar, você continua a mandar para frente, você faz isso de maneira consciente. Né? Eu lembro, por exemplo, só para colocar, já que vocês são especialistas, né, nisso, mas para colocar, por exemplo, a literatura, eu lembro de quando eu li há muitos anos atrás, está aqui atrás na estante em algum lugar, o Orwell, por exemplo, né? E ele dizia justamente do quê? Dos perigos de quando você tem, no caso lá a crítica que ele faz, né, um mecanismo de Estado que controla todo o passado, que não permite com que as pessoas possam ir direto nas fontes, nas informações verídicas, e as pessoas vão acreditando que a vida delas é aquilo que sai no jornal, é aquilo que é divulgado o tempo todo,
quando você não tem justamente um ambiente favorável à liberdade de expressão, né? E eu queria justamente perguntar para o Breno sobre esse ponto. Breno, tem muita gente que brada em nome de liberdade de expressão, mas sabe que aquilo é prejudicial à sociedade. Por exemplo, até que ponto será que eu posso pensar que é liberdade de expressão eu ir lá e fazer alguma coisa, né, seja o que for, né? Não vai lá e toma vacina, gente, senão você vai morrer. Até que ponto é liberdade de expressão e até que ponto eu não teria que ter um compromisso com a veracidade dos fatos? Como é que você pensa essa questão toda, Breno? Então, eu acho esse ponto muito interessante, porque eu sempre comento, né, essa coisa estruturalista da Unesp, ela sempre pede para, quando você vai analisar algo, você ter um método, ter um modelo de explicação para aquilo. Eu sempre comento com meus alunos, ou quando eu vou analisar qualquer problema, seja de ordem social, de ordem psicológica, ou de ordem banal, sempre falo que todo problema tem causa, consequência e solução, e a solução ataca as causas, os motivos. Pensando nessa sua pergunta, ela estaria mais associada às consequências disso, né? E até antes de responder ela, uma coisa que eu achei muito interessante, queria puxar um gancho, você tinha comentado, principalmente no livro do Orwell, que lá no contexto da narrativa tem um Estado, tem um governo que controla a informação, né? Ele filtra, ele maquia, ele manipula a informação para se manter no poder. Então ele usa mecanismos, ele usa o Ministério da Verdade, que ele vai alterando o passado, ele vai criando novas narrativas. O que eu acho interessante quando nós pensamos em fake news hoje em dia é que nós não temos mais, de uma certa forma, tão nítida quem produz. É a mesma pergunta, quem foi que escreveu aquele primeiro texto que está sendo compartilhado? E eu não tenho muita certeza, isso é uma provocação até para vocês, Legal. Se é por confiança, se as pessoas compartilham pela confiança porque alguém da família compartilhou, porque não tem o autor. O autor, durante muito tempo na sociedade, de qualquer obra, ele tinha prestígio. Parece que nas fake news, o texto ele não tem autoria. Parece que é um autor que ele não se mostra, não tem uma assinatura assinada por fulano de tal. Então, nesse sentido, eu não sei se eu concordaria ou se eu teria uma explicação para a autoria, diferentemente do que mostra nas obras que você citou. Mas talvez as principais consequências disso, das fake news, seria ela ditar ou, de uma certa forma, induzir comportamentos e pensamentos. Então, talvez esse seja o grande impacto dela. Por quê? Por que ela é um tema importante? Voltamos lá para o início, né? Que ela é um tema relevante, porque ela dita, sim, modelos de pensamento, modelos de condutas e escolhas. Então, você mesmo citou o Brexit, a eleição do Trump, até mesmo a eleição no Brasil, ela foi, sim, decidida, influenciada, não sei se poderíamos dizer decidida, mas ela foi, sim, influenciada pelas fake news e por essa rede. As consequências são discursos, como nós poderíamos dizer, monstruosos, porque daí você tem terraplanistas, você tem campanhas anti-vacinas, você tem o negacionismo, isso você gera um pandemônio. Por quê? Porque esse tipo de discurso, ele não tem a base daquele pensamento científico ocidental, que é daquele dialético, do diálogo, do confronto, devido a esse fato das bolhas, devido a esse fato de não ter o confronto. Então, por isso que ele é perigoso nesse sentido para a sociedade, tá? E uma outra obra que você citou em 1984, que eu gosto bastante, trabalha com essa questão do controle da informação, da verdade e também do comportamento social, é o Fahrenheit 451. Tem um livro e tem também o filme do François Truffaut, onde os livros são proibidos, né? E toda forma de pensamento e de conduta, ela é delimitada pelo esse Estado totalitário. Mas uma das consequências, pensando em consequências básicas, seria essa, esse efeito manada, esses discursos que são monstruosos e são totalmente nocivos para uma vida social harmônica e também que possa evoluir. E foi legal que você colocou, achei genial, porque você colocou assim, a questão do controle do poder. E eu quero devolver uma pergunta para o Carlinhos, fazendo uma provocação nessa linha. Carlinhos, lá atrás, por exemplo, Hitler queimou obras, né? A gente sabe disso, está na história, né? Está escrito na história que você teve todo aquele movimento de queimar livros e etc. Né? Ou seja, o poder, em alguma medida, tentando não só convencer as pessoas, iludindo-as, né? Essa que é a grande realidade, mas o poder como um mecanismo, vamos dizer assim, de força, de controle, de autoridade. No mundo como que a gente vive, de capitalismo, de concorrência, em tese de maior liberdades e tal, em que se proliferam, portanto, essas notícias que são produzidas, porque temos pessoas que têm essa capacidade de fazer, como é que fica a dimensão das fake news com o poder? Ou seja, para tentar ser mais claro na minha questão, tem dedo por trás dos poderosos, né? Como a gente falou dos Estados Unidos, por que surgiu ali
naquele contexto específico das eleições de 2016, isso guarda alguma relação, na sua visão, com disputas também de poder? Ou seja, teria dedo podre, às vezes, até por parte de governos por trás, às vezes, de mecanismos, de disputas, de financiamentos, de redes e tudo mais? Como é que você vê tudo isso? Bom, Bruno, a questão relacionada à economia é a seguinte. Se a gente for pegar a questão dos Estados Unidos, os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Então, os Estados Unidos é o maior gerador de PIB do mundo. Como os Estados Unidos é o maior gerador de PIB, ele é também o maior gerador de tecnologias. Então, se a gente for pensar, eu vou pegar num campo só para ser mais específico. Se a gente for pensar atualmente no campo, por exemplo, das questões relacionadas à alta tecnologia, tá? Então, vamos pegar aí como, por exemplo, ó, Facebook, tá? A questão do WhatsApp, a questão da Google, a questão do YouTube. Essas empresas são todas empresas americanas. E essas empresas cantam tendências no mundo. O que está acontecendo agora, Bruno, é que a China entrou como um forte concorrente contra os Estados Unidos. Então, hoje, a China é um grande concorrente contra os Estados Unidos. Então, não é mais interessante para os Estados Unidos ter a China como tinha antes. Por quê? Porque é um concorrente desleal. Porque agora a China não é mais só um país que está produzindo uma mercadoria. A China também está produzindo tecnologia. E como produtor de tecnologia, está produzindo tendências. Então, o que acontece? É interessante nos dias de hoje a gente, por exemplo, fritar a China. É muito interessante fritar a China. E se você pegar nos últimos meses, qual é a notícia que mais circula no mundo? É o mal do comunismo. Se a gente for pensar, onde é que tem comunismo no mundo? Onde é que sobrou comunismo no mundo? Sobrou na China. E outra coisa, Bruno, quando a gente fala do algoritmo, né, dessas empresas, como que o algoritmo não tem condição de filtrar uma notícia mentirosa? Como não tem condição de filtrar um vídeo preconceituoso? Então, na verdade, a gente vai perceber que a empresa deixa essas notícias correrem porque ela deve ter um interesse nisso. Porque como? Se eu colocar pedofilia infantil ali, é óbvio que isso aí vai ser deletado do ar. Se eu colocar pedofilia, vai ser deletado do ar. Apesar que pedofilia... pornografia tem na internet, tá? Mas pedofilia é totalmente proibida, é um crime. E aí o algoritmo vai caçar isso aí. Peraí, se você é capaz de caçar pedofilia, por que você não é capaz de caçar outras coisas? Ou seja... Você está entendendo? É fácil. Não, eu entendi o seu ponto. Ou seja, tem capacidade de fazer isso para tentar brecar essas notícias, embora sempre tenha ali uma dificuldade, um fio tênue, eu concordo também, porque alguém colocou atrás, foi o Bruno, que tinha falado lá atrás também, que tem a ver assim, né? Até que ponto... Poxa, como é que você consegue distinguir exatamente o que seria, às vezes, uma opinião de uma notícia falsa? Tem maneiras, tem como. Acredito que a tecnologia tenha melhorado muito nisso, né? Aliás, ô Bruno, aproveitando isso sobre identificar, não identificar, como é que a gente identifica fake news, cara? Você poderia, até do ponto de vista prático, né? Para a gente poder falar para os alunos, principalmente para quem assiste a gente. Olha, a gente tem, primeiro, desconfiar de tudo. E como o Breno mencionou, a gente precisa vincular as informações, procurar as informações de veículos autorizados, não digo nem autorizados, veículos confiáveis de informação. Os jornais, observar qual é a data da publicação. Né? Às vezes está correndo uma notícia que a gente vai ver lá de 2010, por exemplo, e aí volta a fazer sentido para um grupo de pessoas aquela informação. Há também alguns mecanismos, né, como o Carlinhos mesmo falou, agora tem se colocado em pauta com mais veemência esses mecanismos. Um exemplo, quando você recebe uma imagem, você pode salvar essa imagem no seu computador, clicar com o botão direito, pesquisar Google. E aí o Google vai trazer a referência se aquela imagem já foi utilizada. Já está em desenvolvimento para que isso seja uma ferramenta própria do WhatsApp. Nessa semana e semana passada, estava se falando já dessa atualização. Sempre que você compartilhar uma notícia, uma imagem, vai vir numa nova versão do WhatsApp a ferramenta para você buscar se aquilo é verídico. Legal. Há também em língua inglesa um próprio número do WhatsApp já disponível, que você compartilha com ele um chatbot,
você compartilha com ele aquela notícia e aí ele vai retomar para você aonde está vinculada, os sites que estão vinculados e se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Está se estudando a criação também para outras línguas, né? Um projeto teste. Mas há inúmeros sites, principalmente da imprensa brasileira, né? E aí vai o papel importante da informação. Por exemplo, o portal do Globo, o portal da Folha, já tem desenvolvido também mecanismos e canais para que você passe para eles, seja por e-mail ou por próprio WhatsApp, um número, e essas pessoas vão retomar essa informação dizendo se é verídica ou não. Então, os pontos são desconfiar, checar a data de publicação, checar o autor, se possível, pesquisar aquela imagem ali no Google e tá sempre de olho, né? Tá sempre de olho quem te mandou, se faz parte de uma bolha, qual que é o interesse daquela pessoa em compartilhar aquela informação, né? Se aquilo tem um viés de achismo ou de opinião, ou se tem mesmo um embasamento. E pesquisar em outros sites, né? Se diz uma informação, por exemplo, do coronavírus. Onde que eu vou checar informações do coronavírus? Nos ministérios da saúde, por exemplo, nos veículos, né? Às vezes a gente até desconfia, hoje em dia, né? Mas ver com os outros portais de notícia como eles estão vinculando, né? Para que a gente tenha uma informação mais pautada. E aí eu também lembrei, né, quando a gente estava discutindo, daquele caso que aconteceu em 2014, né, para a gente ver o poder que uma fake news, ou talvez nem tanto fake news, mas a informação como ela pode ser difundida e as pessoas podem tomar aquela verdade, um viés de verdade como verdade absoluta. Aquele caso da dona de casa, em 2014, que foi espancada até a morte no Guarujá, porque estava rondando aí nos grupos de WhatsApp um retrato falado de uma pessoa que estava sendo acusada de traficar crianças, pegar crianças para fazer magia negra, né? Então a gente precisa sempre desconfiar. É legal a gente... Gente, eu acho que uma das grandes lições que a gente traz, justamente quando a gente debate esse tema, é um equilíbrio, né? Tem que passar, ao mesmo tempo, por você fazer essa checagem, informação, mas também ter bom senso dentro daquilo que você vai compartilhar, né? As fake news, elas têm uma estrutura em comum que é interessante a gente ficar sempre muito atento, sempre muito esperto, que elas têm esse tom espetaculoso, né? Como vocês mesmos colocaram, foram falando, essa manchete chamativa, né? Tem até um certo ocultismo, se a gente pensar, e talvez isso aqui dê um relativo charme, atraia, né, para a informação, né? Fala, olha, veja que a verdade revelada sobre tal aspecto, né? Veja o que está por trás dos bastidores, né? Descobrindo, né? Então, quer dizer, tem sempre essa coisa por trás. E tem também, como nós mesmos estamos verificando aqui, uma alta dose de tecnologia por trás de todos esses processos, né? Ou seja, uma grande capacidade, principalmente desses softwares cada vez mais, em conseguir mapear usuários, ver preferências, disparar para eles por meio desses algoritmos informações, criarem redes. Ou seja, a gente definitivamente está entrando no século XXI com problemas cada vez maiores do século XXI. Temos trabalhado alguns deles aqui, falamos das pandemias, né, que essa pandemia que estamos vivendo, o coronavírus, é a primeira pandemia de aspecto eminentemente globalizado, porque ela chegou sobretudo pelos aeroportos, né? O Carlinhos ainda falava, por exemplo, no último programa aqui do Natureza Connection, justamente da quantidade de voos que nós temos. Quantos que eram mesmo, Carlinhos? É uma coisa impressionante no mundo. Acho que é 30 mil, eu não recordo mais, Bruno, porque eu fiz a pesquisa para falar. Enfim, eu sei que era uma quantidade absurda de gente circulando. Por dia, por todos os dias, né? Era uma coisa assim, era milhões e milhões de pessoas, era 30 milhões de pessoas. São 30 milhões, 30 milhões de pessoas se deslocando diariamente. Então você imagina, 30 milhões de pessoas se deslocando diariamente nos aeroportos, né? No mundo em torno de 200, se eu não estou enganado, é 200 mil voos, Bruno. 200 mil voos, agora que eu tinha mesmo. Então, você imagina essa relação entre as coisas. Imagina, então, em termos de fluxo de informação do que não corre pelas redes digitais, né? Sendo que tem várias pessoas que têm várias contas. Temos ainda a questão dos robôs também, né? Que são aquelas famosas contas fakes, né? Que são programados para justamente reproduzir essas notícias falsas, enfim. O Twitter vira e mexe, o pessoal brinca na internet, que às vezes você vai ver o que está no Trend Topics lá, tá tudo escrito errado, né? Fala assim, a robozada hoje está perdida, hein?
A robozada errou. Ou seja, estamos lidando com desafios que não são desafios dos menores em pleno século XXI. Certo, senhor Carlinhos? Ô, Bruno. Não, pode falar, Bruno. Certo, doutor Bruno. Pode falar, Bruno. Eu lembro da primeira fake news que me pegou. Não sei se vocês vão lembrar, que não era ainda o advento da internet. As fake news que rolava no Domingo Legal, chupacabra. Todo mundo acreditava, né, no chupacabra. Genial! Mas não tinha popularidade da internet pra gente checar, né? E aí eu era criança, eu morria de medo de sair depois que o sol já tinha se posto, com medo de aparecer o chupacabra lá. Olha, na minha época de... Ô, Bruno, na minha época de criança, era a loira do banheiro. Que teria, supostamente, no banheiro da escola, uma loira. Eu quero fazer um depoimento aqui para os queridos colegas. Eu sempre fui um garoto que tive dificuldade de relacionamento e não conseguia arrumar uma namoradinha. Então eu vivia no banheiro para ver se eu cruzava com essa loira para a gente trocar uma ideia, ver se brotava dali um relacionamento. Péssimo! Pelo menos alguém ia ficar. Péssimo, senhor Carlinhos! Péssimo! Ai, ai, ai. Ô, Breno, você também tem de primeira fake news? Tenho. Qual que é, Breno? Primeira fake news eu não sei, mas eu gosto muito daqueles quiz do BuzzFeed, né? Daquelas listas, eu sou viciado nisso. Eu tenho um link, eu vou lá e clico, quero ver a lista e leio. E teve uma recente não, tem uns 4 anos, que ele perguntava para você, fato ou fake? Ele colocava diversas coisas, era só para você clicar se é fato ou fake. E eu sempre passo essa lista para os meus alunos. E tem um resultado muito interessante. Tem perguntas lá, por exemplo, fato ou fake? A Anitta deu palestra em Harvard sobre a realidade brasileira. A maioria fala, não, isso é fake, é falso. E é verdade. Nossa. Então, é muito interessante ver essas listas da pessoa, a percepção que ela tem do que seria. Às vezes, até nós caímos em coisas assim com base no nosso preconceito. Não, isso é mentira. Como uma cantora de funk poderia dar palestra numa universidade? Então, eu não necessariamente não me lembro de alguma fake news, mas eu gosto muito desse exemplo porque ele mostra isso, esses preconceitos, aquilo que guia a você acreditar ou não na fake news, no seu desejo. Mas eu não me lembro não de cair, com certeza sim, né? Quem cresceu ali nos anos 80, que nem o Bruno disse, os anos 80 era pior, viu, Bruno? Tinha o Homem do Saco, tinha o quadro que você virava de cabeça para baixo, a Xuxa, a boneca... Eu tinha medo também. Do Chuck, né? Que vinha falando que vinha uma faca, punhal, né? Dentro do punhal, isso. Eu não vou lembrar, mas tinha a história de fazer o disco, não lembro se era o disco da Xuxa virar ao contrário. Tinha uma mensagem satânica, enfim. Não deixa de ser fake news. Temos essas... Exatamente. É uma fake news, mas vamos combinar, né, que a loira do banheiro, a Anitta da palestra, são coisinhas bobinhas, né, perto do que a gente tem hoje, que é publicado por aí, né? É verdade. Com certeza. Pessoal, e vamos aqui caminhando para o final de mais uma edição do nosso Natureza Connection. Bruno Otávio, muitíssimo obrigado. Suas palavras finais para essa galera. Obrigado pelo convite, pessoal. Assistam, se necessário, assistam mais vezes, pesquisem, tá? Desconfiem das coisas. Procurem sempre autoridades no assunto, né? Se o assunto é medicina, vai falar com um biólogo, com um médico, não vai falar com uma pessoa que não tem nada a ver, não vai falar comigo, eu não entendo nada de medicina. Né? Não vai no blog da tia Nena. Né? Exato. Confie nos especialistas. E mesmo assim, confie desconfiando, procurem outros, não confie apenas em um, né? Porque a gente vive um mundo enviesado, com várias ideologias, como a gente menciona sempre, então desconfia, né? Sempre assim. Legal. Mas é isso, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Breno, suas considerações finais, meu querido? Primeiro, agradecer, né, pelo convite, é uma honra estar do lado do nosso querido Carlinhos, de você, é um prazer enorme discutir um tema tão importante e que tem um impacto grande na sociedade atual. Então, é um prazer. E pensando uma mensagem final em relação ao tema, é sempre dialogue, duvide, que o Bruno comentou também, e o mais importante é fazer isso que nós estamos fazendo aqui, esse diálogo, esse logos percorrendo várias pessoas e sendo confrontado. Então, talvez uma das formas mais interessantes para se construir conhecimento é o confronto de ideias
que é algo saudável. E talvez nas bolhas e por onde as fake news circulam, não tem esse confronto de uma maneira positiva. Então, essa é a minha dica e minha orientação final. Busque sempre o confronto. O confronto é algo bom, principalmente o confronto de ideias, tá? Ele ajuda você a reforçar e questionar aquilo que você sabe e também construir um conhecimento mais coletivo e não individual. E nunca vá naquela linha também do acredito, logo estou certo. Então, começou pelo eu e não tem argumentos, é ruim. Então, busque sempre embasamento na história, na sociologia, ferramentas, e nunca o eu, tá? Então, é isso. Muito obrigado. Foi um prazer. Não, perfeito que você colocou, né? O confronto ele é fundamental. O que não dá para a gente achar que é normal é o conflito, né? Que muitas das pessoas querem fazer em torno das questões. O confronto engrandece, faz com que a gente se aprimore o nosso conhecimento, reforce o nosso ponto de vista ou mude de ideia, o que é completamente natural e completamente plausível, né? Charles, nosso Carlinhos, veterano, aqui, vovô da turma. Sim. Duro que sou mesmo. Mas, ô Bruno, olha, primeiro eu queria agradecer os meninos, o Bruno e o Breno, obrigado, vocês foram fantásticos, né? A gente sabia que vocês iam arrebentar, né, Brunão? E certeza, deu muito certo. E o que eu queria deixar de mensagem para os alunos e para os pais dos alunos também, né? Porque a gente sabe que essa aula é assistida pelos pais, confie no conhecimento acadêmico. Confie naquilo, né? A gente fala hoje tanto em, né, progressistas e conservadores, mas eu acho que é unânime a questão se você é progressista ou conservador. Confie naquilo que tem credibilidade. E o que tem credibilidade é o conhecimento acadêmico. Ou seja, confie naquilo que está aí há séculos e não aquilo que foi criado há algumas horas sem credibilidade nenhuma. Nosso trabalho como professor é levar a informação com credibilidade para os nossos alunos. Confie na sua escola. Carlinhos, um renascentista em pleno século XXI. Muito bom, muito bom. E com isso nós vamos nos despedindo, galera. Mais uma edição do Natureza Connection. E nós fechamos esse programa ao som da música que foi samba enredo neste ano, do querido Marcelo Adnet para São Clemente, Brasil. Compartilhou, viralizou, nem viu, e o país inteiro assim sambou, caiu nas fake news. Valeu, galera, até a próxima, um abraço. Brasil, oh Brasil, compartilhou, viralizou, nem viu, e o país inteiro assim sambou, caiu na fake news. Olha a cítrica! Vem comigo. E nesse clima do samba enredo da São Clemente, obra tua, Adnet, quero te convidar para você poder vir falar com a gente aqui no Natureza Connection, poxa, por que não? Né? Você que é uma pessoa que tem influenciado de maneira tão bacana, produzido um humor legal, inteligente, bacana demais, quero convidá-lo você para vir fazer parte aqui, vir bater um papo com a gente nesse time do Connection, tá certo? Então vou falar para a nossa galera, para todos os nossos queridos alunos, começarem a subir no Instagram, no Twitter, no Facebook, a hashtag Adnet Fala com a gente. Valeu!